Boa noite, irmãos. Boa noite, igreja. Graça e paz. Vamos aí pensar mais um pouquinho na palavra de Deus. O estudo de hoje é João 10, do versículo 8 ao versículo 18. Eu vou estar lendo aí para os irmãos. João 10, do versículo 8 ao versículo 18. Diz assim: Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, quem não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Amém? Que o Senhor nos abençoe com esse texto, onde fala aí acerca do bom pastor, não é? Nesse texto aqui especificamente nós vemos três tipos de pastores, né? Vemos aí o bom, o mau e o supremo. E Jesus se revela, né, como o bom pastor, em contraste com o mercenário, aquele que tem apenas interesse nas lãs, né, na lã da ovelha. Jesus se revela como o supremo pastor e como a entrada para esse aprisco. Jesus é a entrada para esse aprisco. Então ele se apresenta como porta. A porta, versículo 9 diz: Todo quantos vierem antes de mim são, 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Eu sou a porta, ou seja, Jesus, ele é a porta de entrada desse aprisco, chamado igreja, chamado corpo de Cristo. Ele é a porta. Só através de Jesus que se pode entrar na igreja de Cristo. Quando eu digo igreja de Cristo, eu digo a união universal de todos os salvos. O que nós sempre vemos, ou seja, melhor, a igreja visível, é a igreja local, a igreja A, a igreja B, a igreja C, e ali tem pessoas inseridas que nem todos pertencem à igreja universal, ou seja, muitos estão nas igrejas, mas não estão na condição de salvos. Quando a Bíblia apresenta igreja, apresenta como reunião de salvos. Então Jesus diz: eu sou a porta desse aprisco, ou seja, eu sou a porta para a salvação. Eu sou a porta para entrar num grupo de pessoas salvas. Grupo esse chamado de igreja, ou como a Bíblia fala, de um corpo, né, onde Jesus é o cabeça. Então nisso encontramos segurança nesse pastor, né? Diz aí o texto: entrar e sair, ou seja, a ovelha bem cuidada. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Então aquela coisa, né, de entrar no aprisco com segurança, a ovelha bem cuidada, tem segurança, encontra pastagem, ou seja, provisão, segurança e provisão.
como diz o texto, eu sou a porta, quem entra por mim encontrará salvação, entra e sai, ou seja, tem segurança, né? Lembro aqui quando o salmista fala lá no Salmo 23, versículo 1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, né? Você pode ler esse salmo já bastante conhecido, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então no Senhor nós encontramos a provisão necessária, né? Então Jesus é a porta para todos os homens que necessitam de salvação. Todos necessitam de salvação. E Jesus é a porta para a salvação. Muitos não têm esse conhecimento. Muitos não têm conhecimento da salvação. Outros pensam que estão salvos, mas se não for através de Jesus, né? Muitos pensam que está salvo porque tem uma religião. Muitos pensam que está tudo bem porque tem uma religião já antiga, há muito tempo, não é? Pois é, sem Jesus não tem salvação, né? Jesus, ele é o cumprimento, já anunciado lá em Números, eu vou ler para os irmãos Números, quando o Senhor está trazendo aquele povo lá do Egito, levando para a terra prometida, não é? Então ali Moisés conversando com o Senhor, eu vou ler para vocês Número 27, 15, diz assim, então disse Moisés ao Senhor, Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles e que entre diante deles e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então o Senhor já vem trabalhando essa questão, né, do pastor desde do início, quando o Senhor tira aquele povo lá do Egito e traz para a terra prometida, mostrando que o povo de Deus deve ter um pastor. Ele tem um pastor humano e tem o sumo pastor, que é Jesus Cristo. Então Jesus, ele é essa porta, como diz aí, é o pastor que é uma porta, é esse pastor que ele serve, é a única entrada que tem para esse aprisco de Deus. Então Jesus é o cumprimento daquilo que o Senhor já vem trabalhando lá em tempos mais antigos, lá como aí lido aí em Números 27, né? Então Jesus, ele o quer também, ele é o bom pastor. Diz aí o versículo 11, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Como bom pastor, Cristo deu a sua vida por suas ovelhas e tornou-se a porta para o aprisco de Deus. Ele deu a vida pelas ovelhas e assim se tornando porta para o aprisco, né? Diz aí o versículo 7, que foi da lição anterior, Jesus, pois, lhe afirmou de novo, em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Então Jesus é a porta de entrada para esse aprisco, ou seja, para a comunidade dos salvos, a reunião daqueles que vão habitar no céu. Deu a vida e ressurgiu dos mortos para cuidar de suas ovelhas, conforme diz lá Mateus. Ele mesmo diz lá em Mateus 28, 20, estou convosco todos os dias. Então nós temos o sumo pastor, Jesus Cristo, que está conosco todos os dias para cuidar, né, da sua igreja. Agora ele também menciona aqui do mercenário, que não é pastor, é interesseiro, né? Se interessa só pela lã da ovelha. Versículo 12 diz assim, o mercenário que não é pastor, ou seja, se passa por pastor, mas não é pastor, né? A quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário, ele abandona a ovelha, ou seja, ele não está pastoreando como o pastor pastoreia. Ele está pastoreando como se fosse o pastor,
né? Tem o nome de pastor, mas não está pastoreando as ovelhas. Pastoreia sem o devido cuidado, não protege, abandona. Isto é, só tem interesse na lã da ovelha. O pastor protege com o ensino bíblico. Então veja bem aqui, Jesus diz, o mercenário, ele não cuida, ele não protege da ovelha. Agora, como é que o pastor vai proteger a ovelha combatendo o mal? O pastor, ele protege a ovelha, capacitando a ovelha, ensinando a ovelha, ministrando a palavra de Deus. Como é que o pastor vai combater o mal que possa vir sobre suas ovelhas? O pastor é aquele que se esforça para ensinar, é aquele que ministra a palavra de Deus, é aquele que capacita suas ovelhas para saber discernir entre o certo e o errado. Como é que vamos defender? Como é que o pastor pode defender a sua ovelha? Pode defender a sua ovelha com o ensino da palavra, não é? Então a ovelha, ela só vai estar protegida em um aprisco que recebe a palavra como seu alimento, para que esteja forte, firme, não é? E que tenha conhecimento para saber discernir entre o certo e o errado. Então o pastor, ele vai cuidar das suas ovelhas, ministrando a palavra, não tendo preguiça de ensinar, não tendo preguiça de ministrar as ovelhas. As ovelhas precisam estar protegidas, e essa proteção é através da palavra. Uma ovelha que não recebe os ensinos, que não está preparada, vem aí o lobo e dispersa como? Vai colocar para fora da igreja, vai introduzir no mundo, né? Então as ovelhas vão abandonar a sã doutrina. Por quê? Porque não receberam a palavra, não foram instruídas. Então o pastor, ele protege a ovelha ensinando, orando, cuidando, né? Discipulando. A ovelha precisa receber isso, precisa receber esse alimento. A Bíblia é o alimento para a alma, e a ovelha tem que estar bem alimentada com a palavra, um alimento puro, não é? Então, se a ovelha não estiver bem alimentada, é uma ovelha frágil. Ela, com certeza, vai cair muito mais fácil do que uma ovelha que é alimentada. Agora, Jesus também ele se apresenta como supremo pastor que nos conhece, né? Versículo 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Então, como conhecimento, jamais daremos ouvido a outro que não seja Jesus. A ovelha precisa ter conhecimento da palavra. Se nós temos conhecimento de Jesus, jamais vamos dar ouvido a um outro que não traga a palavra de Jesus. Jamais vamos dar um ouvido a quem quer que seja, a não ser Jesus. Por isso o evangelho tem que ser puro. O evangelho tem que ser aquilo que a Bíblia diz, como diz Paulo. Se alguém apresenta a você um evangelho que não é esse, rejeite, ainda que desça um anjo do céu pregando um evangelho que não seja esse que temos escrito, rejeite, é anátema, né? Agora, somos conhecidos dele, daí a nossa segurança. Esse conhecimento, como nós já aprendemos, é muito mais significativo do que o nosso conhecimento. É um conhecimento mais profundo, não é simplesmente o nosso conhecimento que temos de alguém, conhecemos por nome. É um conhecimento mais profundo, como por exemplo, lá em Mateus 7, 21, 23, o Senhor diz assim, nem todos que me chamam Senhor, Senhor, não é, entrarão no reino dos céus. E no versículo 27, naquele dia muitos vão dizer, Senhor,
expulsei em teu nome, expulsei demônio, fiz maravilha, não é? Operei milagres, e o Senhor vai dizer: nunca vos conheci. Então veja bem, esse conhecimento é diferente, porque o Senhor conhece todas as coisas, Ele é onisciente, mas Ele não conhece como filho, não conhece como salvo, não conhece como pastor. Então, esse reconhecimento que se tem, não é, de todo aquele que pertence a Cristo do Senhor. Não é? Nós conhecemos Jesus como Senhor, como Salvador, não apenas por nome. Olha, Jesus veio a esse mundo, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, historicamente. Não, nós temos um conhecimento mais profundo. Então Jesus nos conhece e conhecemos Ele também, como Senhor e como Salvador. Ele nos conhece e nos chama pelo nome. Não é? Ele já sabe o nosso novo nome. O que nós não sabemos ainda, o novo nome que vamos ter, ou seja, todos os salvos terão um novo nome, como diz Apocalipse 20, 15, 21, 29, né? Diz que quem não estiver escrito no livro da vida, né, a sua parte será o lago de fogo. Então, todos os salvos têm o seu nome escrito no livro da vida. Então, o Senhor já nos conhece como salvo, Ele já chama por nome, né? O nome de salvo, para nós ainda é desconhecido, mas para o Senhor já conhece. Teremos um novo nome para habitar nesse aprisco celestial, na presença de Cristo, né? Então, irmãos, como ovelha do bom pastor, estamos espalhados por todo o mundo. No versículo 17 diz: por isso meu Pai me ama, porque eu dou a vida, a minha vida para ressurgir. Versículo 16: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Então, só há um povo de Deus, só um povo, só um rebanho e um pastor. Como é que se entra nesse rebanho? Como é que se entra nesse povo? Através de Cristo. Ele é a porta de entrada. No final dos tempos, quando vai acontecer o julgamento, vai haver dois grandes grupos, né? O grupo que vai estar à direita do Pai, vai dizer: vinde bendito, possui por herança o que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aqueles que estão à esquerda, que estarão à esquerda, apartai de mim para o fogo eterno. Então é assim, irmãos, haverá um só povo, um só rebanho, um só rebanho. Essa é a igreja de Jesus, esta é a reunião de todos os salvos, este é o corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça. E para entrar nesse rebanho, para entrar nesse corpo, há necessidade de Jesus. Ele é também como uma porta de entrada para este rebanho, não é? E assim estaremos todos juntos um dia na presença do Senhor, um só rebanho, um só Pai, um só pastor. Irmãos, que tenhamos aí a certeza, não é, de estar inserido nesse rebanho, e que possamos, irmãos, ser instrumentos na mão de Deus para atrair pessoas que ainda não fazem parte desse rebanho para esse rebanho. O Senhor quer contar com cada um de nós para que estejamos aí falando do amor de Jesus, que estejamos aí falando da salvação, da necessidade de entrar por essa porta que é Jesus Cristo, para fazer parte desse rebanho de Deus. Foi isso que Jesus veio fazer na face da terra, né? Trazendo aí o plano de salvação para todo aquele que nele crê, seja salvo. Que o Senhor nos ajude, pois nós pertencemos a esse rebanho, louvado seja Deus. Que o Senhor nos ajude a ser instrumento nas mãos de Deus para atrair outras pessoas
para esse rebanho. Porque, irmãos, hoje, de uma forma mais acelerada, percebemos aí os pastores que o Senhor chama aqui de mercenários, ou seja, que não estão preocupados com as suas ovelhas, largam as ovelhas, fogem as ovelhas. Mas isso, irmão, não quer dizer que o pastor deixou o grupo ali e foi embora. Não, não se trata disso. Quando a Bíblia diz que o pastor larga a ovelha, fica aí à vontade dos lobos, são comunidades que não têm a responsabilidade de pregar a palavra de Deus. As ovelhas não vão lá para ouvir a palavra de Deus. As ovelhas vão lá só para ouvir promessas. Olha, o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai te dar isso. Supostas revelações, como se as revelações não já está tudo na Bíblia, toda a revelação que precisamos está na Bíblia. Então aí pessoas com suposto dom de revelação, entendeu? Criando N situação e oferecendo o evangelho que não é o puro, que não é o evangelho cristalino, é um alimento que não é bom. E o alimento que não é bom pode trazer um prejuízo tremendo para a nossa saúde. Então, quando o Senhor diz o mercenário, ele larga a ovelha, abandona a ovelha, não quer dizer que ele está deixando um grupo de ovelhas lá e saiu. Não, abandonar a ovelha é exatamente isso. Está ali, ele é mercenário, está se utilizando da lã da ovelha, mas ele não prepara a ovelha, não é, para discernir entre o certo e o errado. Então as ovelhas não estão recebendo. Então o mercenário é aquele que não alimenta, não é? Por isso que existe aí uma migração, sabe, de pessoas de uma igreja para outra, de uma igreja para outra, porque não tem convicção das coisas certas, não tem convicção da Bíblia, não tem convicção do que é ter vida eterna, do que é o evangelho puro, não tem convicção. Então anda de um lado para outro, de um lado para outro. Onde é que está melhor? Onde é que é melhor? Onde é que tem uma revelação mais interessante? E as pessoas acabam ouvindo só o homem falar. Porque veja bem, se alguém vem e traz para você uma revelação que não tem base bíblica, você apenas está acreditando em quem está te falando, a quem está te dando uma suposta revelação. Quem garante que essa revelação veio de Deus? Você não tem garantia nenhuma. Ou seja, você está ouvindo apenas o homem, só o homem, não é? Então, toda revelação que não tem um respaldo bíblico, você está confiando naquilo que a pessoa está dizendo. Qual é a fonte? Qual é a fonte dessa revelação? Então, quantas ovelhas estão sendo abandonadas, mesmo estando em um aprisco? Quantas ovelhas estão sendo abandonadas, mesmo estando em um segmento? Não recebe o alimento necessário, não recebe os ensinos necessários, não é? E vive aí em busca de revelação, em busca de prosperar. O evangelho não é isso. Então, por isso Jesus diz, o mercenário, ele não prepara as suas ovelhas a um abandono. Quando é que as ovelhas são abandonadas? Exatamente quando não recebe um estudo bíblico puro, cristalino. Por isso, irmãos, nós temos essa responsabilidade diante de Deus de ensinar a Bíblia como ela é. Louvado seja Deus, que nós fazemos parte do aprisco de Jesus, pois nós entramos nessa porta que é Jesus. Que o Senhor esteja nos capacitando e nos usando para atrair mais pessoas para esse aprisco. E que Deus nos abençoe. Amém?